que está nos assistindo no canal aí no YouTube. Pastor Beto, Pastor Roberto, né? Que a gente chega novo para a igreja, né, irmãos? Passei aqui a adolescência, a juventude, a gente vai crescendo, né? Crescendo não, né? Vai ficando mais velho, né? Eu tive oportunidade de crescer nesta igreja, na IDERP, na cidade. Passei por todo o processo de maturidade no Espírito, CTL, fiz o CTL com o pastor Rogério, e fiz o curso de teologia, fui crescendo, liderei célula, liderei área, fui o pastor, segundo pastor, junto com o pastor Vitor, lá no Cidade Nova, e agora, um ano e pouquinho, estou à frente da igreja ali, no Nova América, a IDEP ali no Nova América, que é uma extensão dessa igreja. Nós estamos muito felizes ali, um povo que eu amo demais, de coração. Quero agradecer ao pastor Rogério, pastor Avani, pelo convite, todos os pastores aqui dessa igreja. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Por isso que é bom, irmãos, a gente sempre está na igreja, crescer na igreja, né? Muitos irmãos aqui cresceram na igreja, né? Assim também, passei minha adolescência, juventude. Cheguei jovem, solteiro. Hoje estou casado, tenho um filho de 8 meses, o Theo, vai estar 8 meses hoje. E sou pastor, né? Crescimento na igreja. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra. Nós já louvamos ao Senhor, entoamos louvores ao Senhor. Cremos que chegou ao Senhor com cheiro suave e agradável. Ó Deus, nós já ofertamos, já dizimamos com coração alegre, porque o Senhor ama aqueles que dão com alegria. E agora está no momento da palavra, Senhor. Então fala ao nosso coração, é o que nós pedimos. Desliga a nossa mente de qualquer coisa que venha atrapalhar a Tua palavra. Liga os nossos pensamentos em Ti, na Tua palavra, Senhor. Deus, fala ao nosso coração. Revela-se através dessa palavra ao nosso coração, Senhor. Nos ajuda a colocar em prática aquilo que nós iremos ouvir. Tiago, em sua carta, ele diz: aquele que ouve e não pratica, engana a si mesmo. Não, Senhor, nós não queremos ser esse tipo de cristão, que apenas ouve, mas não pratica. Nós queremos ser praticantes da Tua palavra. Então, tudo aquilo que o Senhor falar conosco, nos ajuda, nos confronta, se preciso for, para que nós possamos colocar em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. O que muda a nossa vida não é aquilo que ouvimos. O que muda a nossa vida é aquilo que nós ouvimos e decidimos colocar em prática. É o que vai mudar a nossa vida. Bom, nós lemos um texto que está no livro de Lamentações. Lamentações de um profeta chamado Jeremias. Esse profeta é conhecido pelos teólogos como o profeta chorão. Um profeta que viveu em um tempo de corrupção na sua nação. E por causa dessa corrupção na nação, Deus revela a ele que vai enviar o seu povo para um cativeiro babilônico. E esse profeta começa a anunciar que aquele povo precisava se arrepender. Esse povo precisava se refazer. Precisava mudar a direção dos seus passos. Ele começa a pregar, talvez em sua mente achando que a sua mensagem seria aceita. Mas não foi. Pelo contrário.
foi acusado. Não deram ouvidos à voz de Jeremias. E ele começa a sofrer por causa disso. Dentro dele, a alma dele começa a se abater por causa disso, porque ele se levanta como profeta, e é um profeta que não é ouvido pelo seu povo, e por causa disso também ele sabe que o seu povo será levado para o cativeiro. Ele sabe que o seu povo irá perecer na mão dos babilônicos, as crianças serão mortas, os anciãos, os pais, irão ver isso. Ele se põe a chorar e ele cai quase que numa depressão. Se não, vejamos o que ele escreve. Neste capítulo, capítulo 3, nós lemos o versículo 21, mas olha como Jeremias estava no capítulo 3. O versículo 1 ele vai dizer: eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele diz: eu vi a fúria de Deus. Eu vi a fúria de Deus sobre a minha vida. Versículo 2 ele vai dizer: ele me fez andar em trevas e não em luz. Olha como estava a alma desse homem. Olha como estava a alma desse profeta. Versículo 4 ele vai dizer: fez envelhecer a minha carne e a minha pele. O Senhor despedaçou os meus ossos. É como se tivesse moído os ossos de Jeremias. Ele está dizendo: o Senhor despedaçou os meus ossos. Parece que eu estou sentindo os meus ossos despedaçados. Olha o abatimento da alma desse homem. Versículo 6 ele vai dizer: o Senhor fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Eu estou me sentindo vivendo dentro de um cemitério, dentro de um sepulcro, em lugares que dão medo. Assim está a minha alma. Assim estou me sentindo. Olha o tamanho da dor que esse homem está passando, porque a sua mensagem foi rejeitada, porque ele sabia que o seu povo seria levado cativo, o seu povo iria morrer diante dos seus olhos. Versículo 16, ele vai dizer a dor que ele estava sentindo. E ele diz: fez-me quebrar com pedrinhas de areias os meus dentes. Pedrinha de areia, quebrando os dentes. Olha como estava a alma abatida de Jeremias em seu livro de lamentações. Talvez ele estava escrevendo com lágrimas nos olhos, com a sua alma sentindo uma dor que ele nunca sentiu na vida. Versículo 8 ele vai dizer: ainda quando eu clamo, quando eu grito, ele não admite a minha oração. Ele está dizendo: eu clamo, eu grito dia e noite, me ponho de joelhos, oro, mas ele não admite a minha oração. Ele tapa os seus ouvidos para a minha oração. Ele descarrega em lamentações como está a sua alma. Ele descarrega em lamentações como estava o seu ser interior. E o ser interior nós podemos esconder de todo mundo, menos de nós mesmos. Porque nós podemos dizer: está tudo bem, tudo ótimo. O marido fala: está tudo bem, pastor. Mas ninguém sabe como está o casamento lá dentro de casa. O jovem fala: está tudo bem, ô pastorzão. A linguagem de jovem, né? Mas só ele sabe que ele está lutando contra alguns pecados que não consegue vencer. Problemas batendo na nossa porta. 2020, o problema que nós nunca enfrentamos bateu em nossa porta. Fui fazer um atendimento pastoral com as pessoas lá da igreja, sem saber o que fazer, perdeu o emprego, não via mais saída, se embolou com dívida no cartão e chegou para mim falando: não sei o que fazer, está abatendo a minha fé, minha alma está abatida. Quando bate e fala: chegou um câncer. Eu tive isso na minha família, uma dor, quando foi descobrir um câncer. E agora o que fazer?
o que tem é se abater, é escrever um livro de lamentação, como diz Jeremias. Eu estou sentindo a fúria de Deus sobre minha vida, eu estou em lugares tenebrosos, estou orando e parece que Deus não me ouve. Esse povo vai ser levado para o cativeiro, talvez eu também verei a morte, esmagado por Babilônia. Talvez estou falando para você que está passando por um problema desse, está olhando para um lado e para o outro, não vendo saída, no casamento, na família, com os filhos, na sua empresa, aonde você trabalha, ou o problema da alma mesmo, com pecados que você luta e não consegue vencer, que quando você bate sua cabeça no travesseiro, você não consegue dormir. Conheço pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu amanheci, e eu não sei nem por que eu fiquei sem dormir. Entendi, o jovem veio assustado, falando comigo: estou assustado porque de repente eu apaguei, acordei no hospital, e quando eu vi, o médico estava receitando para mim um remédio de ansiedade. Eu tão jovem. Problemas da alma, que muito nos afeta. Problema do dia a dia, que muito nos afeta. Problema na família, que muito nos afeta. Problema espiritual, que muito nos afeta. Assim que Jeremias estava se sentindo. Mas nesse livro de lamentações, algo diferente acontece. Algo extraordinário acontece. Eu imagino Jeremias escrevendo. E de repente vem um sopro do Espírito. Vem um refrigério de Deus. Talvez num vento suave, como para Elias. E nesse livro de lamentações está escrito a maior mensagem de esperança da Bíblia. No livro de lamentações do profeta Chorão está a maior mensagem de esperança para as nossas vidas. E ele começa a contar isso neste livro. Nós vimos que como estava a sua alma no versículo 1 até o versículo 20. Mas no 21, o texto que nós lemos, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A maior mensagem de esperança está no livro de lamentações do profeta Chorão. E esse é o tema de hoje. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E eu quero citar 3 coisas que Jeremias trouxe à memória, que deu esperança para ele. E a primeira coisa que ele trouxe à memória, que deu esperança para ele, foi a obra de Deus. Repita comigo: a obra de Deus. Jeremias, por um momento, ele para de olhar para a situação, ele para de olhar para aquele povo corrompido, ele para de olhar para a sua alma abatida, e ele começa a olhar a obra de Deus na vida daquele povo. E quando ele para olhar a obra de Deus na vida daquele povo, ele vai lembrar o que Deus fez por aquele povo. Tirou aquele povo do maior império do mundo antigo. Eu estudo história e eu sei disso, que o Egito é o maior império do mundo antigo, que estudam até hoje e ficam fascinados com o poder que o Egito tinha para construir, medicinal. E Deus tira aquele povo que ainda não era uma nação, tira do maior império do mundo antigo e leva até a terra prometida, abre o mar vermelho, fica no deserto com aquele povo, as roupas não se envelheceram, doença nenhuma, de dia sombra, à noite coluna de fogo para aquentar, maná do céu. Agora vamos para a terra prometida, atravessaram o Rio Jordão, milagres extraordinários Deus fez para aquele povo, vencendo guerra, quando Senaqueribe, quando os assírios se levantaram, e Ezequias orou a Deus pedindo que entrasse
naquela guerra. E Deus entra na guerra e vence Senaqueribe. Jeremias tira os olhos do problema, da crise, da dor, da frustração e coloca os olhos na obra de Deus, porque isso lhe dava esperança. Um dia Deus chega para Davi e fala: Davi, vem cá. Davi, você lembra de onde eu te tirei, Davi? Tirei você de trás da malhada e te coloquei como príncipe em Israel. Lembra, Davi, do que eu fiz pela sua vida? Te tirei do anonimato e te coloquei como príncipe, como governador da nação a qual eu escolhi. Deus estava falando para Davi: lembra o que eu fiz pela sua vida. Lembra das obras que eu fiz pela sua vida. Irmãos, começa a ver o que Deus fez pela sua vida, porque isso vai te trazer esperança. No ano de 2020 tão conturbado, nós estamos aqui vivos, fala amém. Cheio de esperança, cheio de expectativa. Olha o que Deus fez pela sua vida. Te tirou do império das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Olha o que Deus fez, cada cuidado de Deus na sua vida, nos mínimos detalhes, a criação do filho, a compra da casa, do carro, tudo Deus estava lá agindo. Jeremias, ele tira os olhos do problema, da dor, das frustrações, da crise, e passa a olhar para o que Deus fez na vida de Israel, para o que Deus fez por aquela nação. E aí ele escreve: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mas ele não para por aí. Ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande, grande é a tua fidelidade. No livro de Lamentações de Jeremias, ele se levanta para dizer: as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Ele tira os olhos dos problemas, da dor, da frustração, e olha para a obra de Deus, para a misericórdia de Deus. Por isso que eles não tinham sido consumidos. E ele diz: renovam-se a cada manhã, renovam-se a cada manhã, renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Pode aplaudir o Senhor. Em um livro de Lamentações, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Irmãos, tira os olhos do problema. Tira os olhos das suas dores, das suas frustrações, da ansiedade que bate na alma. Começa a enxergar a obra de Deus. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo esses versículos embutido na minha vida, emaranhada na minha vida. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Poderíamos ter sido consumidos já, irmãos. Poderíamos ter partido. Poderia não estarmos mais aqui. Mas sabe por que nós estamos? Por causa da obra de Deus em nossas vidas. Por causa da misericórdia de Deus para a nossa vida. Ela é a causa, ela é a causa, ela é a causa, ela é a causa. E se renovam a cada manhã. Se renovou hoje, vai se renovar amanhã, depois de amanhã. E grande é a fidelidade do Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E a segunda coisa que Jeremias trouxe à memória foi o próprio Deus. O próprio Deus. Ele trouxe à memória a obra de Deus. Depois ele trouxe à memória o próprio Deus. Versículo 24 que continua. Ele vai dizer: a minha porção é o Senhor. Em outras traduções, a minha força é o Senhor. Estava batido da alma. O Senhor me fez andar em lugares tenebrosos. Eu sinto meus ossos desfalecerem. Ele tira os olhos, ele fala: a minha porção, a minha força é o Senhor.
Isso trazia esperança para Jeremias. A causa da esperança de Jeremias não eram pessoas. Não eram dinheiro, coisas materiais. O que trazia esperança para Jeremias era o próprio Senhor. Ele não vai dizer: a minha força é o meu dinheiro, o meu extrato bancário. A minha força são as minhas amizades. A minha força é a minha empresa. A minha força, a minha porção é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Nós vimos, irmão, nesse tempo que dinheiro vale para te colocar num bom hospital, mas não vale comprar a sua vida. Amigos podem te dar status, mas não vai mudar a sua vida. Jeremias entendeu que a porção dele, a força dele, era o Senhor. Timóteo, sabendo que Paulo estava para partir, sem saber o que seria da sua própria vida, sem saber qual é o destino do cristianismo a partir dali, porque o grande líder estava a poucos dias de morrer. E Paulo, sabendo que o jovem pastor Timóteo estava assim, o velhinho Paulo, ele diz para Timóteo, em sua carta a Timóteo 4:10, pois para isso, Timóteo, é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança num Deus vivo, que é o nosso Salvador, o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Paulo vai dizer: para isso que trabalhamos, Timóteo, para isso que lutamos, porque nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, o Salvador de todos aqueles que nele creem. Eu pego as palavras desse pastor Paulo e digo para você: é para isso que lutamos, é para isso que trabalhamos, porque temos posto a nossa esperança em quem? Num Deus vivo, que é Salvador de todos que neles creem. Irmãos, eu lembro da mulher do fluxo de sangue, gastado todo o seu dinheiro com medicamento, gastado todo o seu dinheiro com médicos, e não conseguiu a cura. Já se pregou aqui na quinta-feira, eu assisti. Mas ela ouve falar de um homem que está fazendo milagres extraordinários. Fazendo milagres extraordinários. E ela ouve falar desse homem que tem curado diversas pessoas. E ela agora tira a sua esperança dos médicos, do medicamento. Na verdade, ela já tinha perdido a esperança. E ela diz uma palavra: se ao menos tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Ela não sabia o final. Nós sabemos o final dessa história, mas ela não sabia. Mas ela tinha esperança que se ela tocasse, alguma coisa aconteceria. E essa alguma coisa seria o milagre dela. No meio daquela multidão, ela vai, e ela consegue tocar. Sai virtude de Jesus, sai poder de Jesus. E qual é o final da história? Ela é curada. Ela tirou a esperança das coisas materiais e colocou a sua esperança unicamente em Jesus. E quando ela tocou, ela foi curada. A esperança tem o poder de tirar a virtude de Jesus. A fé tem poder de tirar as virtude, poder de Jesus. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
e o próprio Deus me dá esperança. Isaías capítulo 40, versículo 12 ao 31, ele vai dizer que Deus mediu as águas com a concha da mão, mediu o céu a palmos, as nações são como um pingo de água que cai de um balde. Ele contou o pó da terra com balança de medida. Deus estende o céu como cortina e os desenrola como tenda. Eu parei para pensar nisso aqui. Quando amanhece o dia lá em casa, o sol bate de frente com o quarto, com a sala. E o que é que nós fazemos? Estendemos a cortina sobre a janela. E quando o sol é subindo mais, meio-dia, 1 hora, 2 horas, já não bate de frente com a janela. O que é que nós fazemos? Abrimos a cortina. Esse texto vai dizer que Deus, ele estende o céu como uma cortina. Interessante que você perguntar a alguns estudiosos, alguns astrônomos, e perguntar qual o tamanho do universo, eles não vão saber responder com exatidão. Mas nós sabemos que o único e infinito é Deus. Então eles vão dizer que o universo tem em torno de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse na velocidade da luz, de 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 92 bilhões de anos para ir de uma ponta a outra do universo. Se você voasse a 300 quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 92 bilhões de anos para ir de uma ponta a outra do universo. Meu Deus, teu Deus, nosso Deus, estende, como você estende a cortina, abre a cortina da sua casa, fecha, como você fecha a cortina da sua casa. Põe a sua esperança no Deus soberano. Põe a sua esperança no Deus onipotente, que tem todo o poder nas mãos. Põe a sua esperança no Deus onipresente, que está em todo lugar, qual clamar por Ele. Creia e ponha a sua esperança num Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. Que sabe de todas as coisas. Jeremias tira os olhos da frustração, da crise, da realidade, e coloca os olhos no próprio Deus e diz: o Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha força. Ainda que a Babilônia venha com toda a força, ela não é maior do que o meu Deus. Trazendo à memória aquilo que me traz esperança. E a terceira coisa que Jeremias trouxe à memória foi a salvação. A salvação que vem de Deus. Versículo 26, ele vai dizer: bom é aguardar a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Jeremias sabia que seu povo seria levado cativo. Jeremias sabia do que iria acontecer dentro dos muros de Jerusalém. Crianças iriam morrer. A Babilônia viria feroz destruir Jerusalém. Sabia que muitos iriam morrer, mas ele prefere olhar para a salvação que vem de Deus. E ele diz: bom é aguardar a salvação que vem do Senhor. Ele trouxe à memória a salvação de Deus. Ele trouxe à memória a salvação de Deus. E Jeremias, em seu livro, Jeremias, ele vai dizer: quando raiar o ano 70, Deus livrará essa nação das mãos da Babilônia. E esses remanescentes voltarão para Nova Jerusalém. Esses remanescentes voltarão.
e congregarão no templo do Senhor, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Esse povo será levado cativo, esse povo será levado para a Babilônia, mas haverá um dia que eles sairão da Babilônia e irão voltar para Jerusalém, para a nova Jerusalém, onde a glória da segunda casa será maior do que a primeira, quando raiar o ano 70. O que isso significa para a igreja, irmãos? O que isso significa para nós? Quando raiar o ano de Deus, nós sairemos aqui e iremos para Nova Jerusalém. Nós iremos para um lugar onde não há dor, não há choro, onde a glória da segunda casa será muito maior do que da primeira. Não há esperança fora de Cristo. Algumas religiões dizem que a alma fica vagando, que há reencarnação. Outros dizem que não há imortalidade da alma. E outros dizem que há imortalidade da alma, não há esperança, é confuso. A igreja enfrentando perseguição, começando a perseguição. E Paulo escreve aos Romanos dizendo: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Talvez você tenha perdido a esperança. Talvez você perdeu a esperança em alguma coisa, em alguma área da sua vida, em sua família, em seus sonhos e projetos. Está com a alma abatida, doída. Ou se você passar por isso, lembre-se da obra de Deus, tudo que Deus já fez, porque Ele pode fazer e Ele há de fazer. Lembre-se do próprio Deus soberano, onipotente, onisciente e onipresente. Mas lembre-se também da salvação que vem de Deus. Eusébio, em seu livro, A História da Igreja, ele vai relatar algumas coisas que aconteceram com os apóstolos, com os discípulos de Cristo. E ele vai relatar algo sobre João. Dizem que jogou João, o historiador jogou João em um caldeirão fervente com óleo, com azeite, para tentar matá-lo. Só que ele saiu dali com o seu corpo normal, como Sadraque, Mesaque e Abednego. A história conta, da igreja conta, que tentaram passar a espada em João, mas algo milagroso, não conseguiram matar o apóstolo João. Então decidiram enviá-lo para a ilha de Patmos, onde ficavam os presos políticos. E ele está lá, bem velhinho, seus cabelos brancos, sua barba branca, já bem velhinho, seu rosto enrugado, não é mais aquele João que acompanhou Jesus no começo do seu ministério, bem velhinho, talvez já sem esperança nenhuma, esperando a morte chegar. Só que lá na ilha de Patmos, Jesus chama João e fala: João, você vai escrever um livro, e esse livro vai enviar uma mensagem de esperança para o meu povo. E o que você vai ver agora, João, é uma mensagem de esperança. Muito mais do que uma mensagem complicada, esse livro é um livro de esperança para o povo de Deus, para nós. E Deus traz a revelação para João. E em grego, Apocalipse. E Deus revela para trazer esperança para o seu povo nos tempos difíceis, como nós estamos enfrentando hoje. E João vê algo e escreve algo para nos dar esperança. Como Jeremias disse, bom é aguardar a salvação do Senhor. João escreve agora no Novo Testamento: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus.
viu o seu povo ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles, nós, seremos o seu povo. Deus, o Deus mesmo estará no meio deles, Deus estará em nosso meio. E algo extraordinário, uma mensagem de esperança é dita para nós. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas já se passaram. Uma mensagem de esperança para o seu povo, uma mensagem de esperança para o seu povo. Ainda que há luto, ainda que há dor, ainda que há frustração, ainda que há dor na alma, ainda que há morte, mas não termina aqui. Nós temos um tempo de esperança, uma eternidade do lado de Cristo, que nós podemos falar: bom é aguardar a salvação que vem do Senhor, bom é aguardar o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, aonde não há dor, não há morte, não há pranto, não há luto, não há doença, não há pandemia, não há crise, porque tudo isso ficou para trás. É isso que Jeremias está falando. Bom é aguardar a salvação do Senhor. A Babilônia vai passar, o tempo de dor vai passar, o tempo de morte vai passar, mas haverá uma nova Jerusalém para o seu povo, haverá a glória da segunda casa para o seu povo, haverá esperança para o seu povo. Em um livro de lamentações, nós encontramos a maior mensagem de esperança para nós. A realidade está aí, irmãos. A realidade da sua vida está aí. Talvez você está escrevendo um livro de lamentações agora na sua vida, ou talvez o seu livro tenha sido mais um livro de lamentações, mas nesse livro de lamentações você pode escrever a maior mensagem de esperança que o mundo já viu, a maior mensagem de esperança que o mundo já viu, a maior mensagem de esperança que o mundo já viu. Vimos a irmã lá, meu neto está com a doença no coração muito grave, pastor, não sei o que fazer. Já fui aqui e vai ser transferido para a Vitória, passar por uma cirurgia grave. Eu vou sem saber o que fazer. Vamos orar, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a obra de Deus. Olha o que Deus fez, Ele nasceu, Ele está aqui. Deus pode curá-lo. Vamos trazer à memória o próprio Deus. Deus é soberano e Ele pode curar essa criança. E Deus pode curar essa criança para fazer dele um cristão autêntico que vai morar no céu. Vamos orar. Oramos. E algo extraordinário aconteceu. Quando chega lá em Vitória, fazer a bateria de exame para entrar no processo cirúrgico. E quando o médico faz o exame, nada. E ela fica surpreendida. E eu lembro que nós fomos fazer a cela, e quando nós olhamos, chegamos na cela, está a criança correndo para cima, para baixo. E ela falou: pastor, eu quero contar um testemunho aqui na cela. Nós oramos, nós pedimos a esse Deus. Eu estava sem esperança nenhuma, mas Deus renovou a minha esperança. E agora está meu neto aqui, sem nada, sem doença nenhuma. O médico falou que ele foi totalmente curado, que ele não tem nada. E deram uma chavinha para ela, e essa chavinha estava escrito: totalmente curado, milagre de Deus. E no culto quinta-feira, ela saiu mostrando essa chavinha, que o seu neto havia sido curado. A esperança para nós. Coloque os seus olhos na obra de Deus. Coloque os seus olhos no próprio Deus. Coloque os seus olhos na salvação que vem de Deus. Por isso hoje, para você, meu irmão e minha irmã, se você está perdendo a esperança, querendo chutar o balde, traga à memória
aquilo que vai lhe dar esperança. E a nossa esperança é a obra de Deus, porque nós sabemos que Ele fez e que Ele pode fazer. E a nossa esperança é o próprio Deus, soberano, onipotente, onisciente, onipresente. E a nossa esperança está na salvação de Deus. Um dia, estaremos com Ele, onde não há luto, não há dor, não há doença. E Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você pode ficar de pé? Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia. Talvez você aqui nessa noite perdeu sua esperança, chutou o balde, foi para bem longe de Deus. Hoje é o dia de renovar essa esperança. Nossa equipe está aí. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus e falar, eu quero essa esperança na minha vida, ou quiser reconciliar-se com o Senhor, procure os irmãos que estão de gravata aí, amarela. Assine no cartão do visitante que está aí na sua cadeira. É tempo de restaurar a sua esperança. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Deus, estamos aqui, Senhor. Talvez pessoas desanimadas, sem expectativa para o ano que vem. É um ano de recomeço. O seu trabalho não está nada indo bem, e talvez tenha perdido a esperança. Nós somos seres humanos. Nos ajuda, Senhor, a renovar a esperança dentro do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, mesmo nesse tempo de lamentação, escrever uma mensagem de esperança. Jeremias sentiu o refrigério do Senhor e mudou o destino desse livro. Um livro que seria livro somente de lamentações tem a maior mensagem de esperança. Muda a nossa vida. Que nesse livro de lamentação da nossa vida mude para o maior livro de esperança. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está na obra do Senhor. A nossa esperança está na salvação que vem do Senhor. Renova o nosso coração, Senhor. Renova o nosso coração. É que eu peço a Ti em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você que pode, aplauda esse Deus mais forte possível.